Boa tarde a todos. Estamos iniciando aqui a primeira reunião ordinária da sessão legislativa de 2023. Hoje é dia 9/2/2023. Solicito ao vereador Rafael Furtado que faça a chamada dos vereadores. Boa noite a todos. Lista de presença da primeira reunião ordinária de 2023. Adriana Aparecida Alfa de Guerra. Presente. Alaide Rezende. Justificado. André Luiz Costa Broliato. Presente. Arnob Joaquim de Souza. Joaquim José de Souza. Lincoln Rodrigues dos Santos. Rafael Garcia Furtado. Presente. Sebastião Silva Carvalho. Tiago Gribel do Vale. Em nome de Deus e do povo de Mar de Espanha, havendo número regimental, declaro aberta a primeira reunião ordinária de 2023. Convido todos os presentes a ficarem em pé para a oração inicial do Pai Nosso. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Com nós cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Senhores vereadores e presentes, com grande alegria e sentimento de responsabilidade, que assumo os trabalhos desta Casa Legislativa. De início, quero dizer que todos aqui, sem exceção, terão liberdade de expressão. Voz e vez. Serei firme e a favor de um parlamento plural e, sobretudo, democrático. Já dizia um pensador, a política é a busca do bem comum. Sendo assim, irei trabalhar para que essa casa busque sempre ouvir os anseios da comunidade, para que Mar de Espanha seja um lugar cada vez melhor para se viver. Nosso papel aqui é representar o povo que nos escolheu. Contudo, deixo claro que esta casa, sob minha direção, será independente. Estamos inaugurando uma nova história. Com o tempo, tudo modifica e estamos diante de uma transformação na política de nossa cidade. Aqui não terá espaço para autoritarismo. Essa é a velha política que precisamos acabar. Ao me eleger presidente da Câmara de Mar de Espanha, daremos um novo sentido à história deste parlamento. A Câmara de Mar de Espanha, com mais de 172 anos de existência, precisa de mais atenção, carinho e respeito. Em respeito à história de todos que por aqui passaram e ouvindo sugestões de alguns antigos vereadores, fiz questão de voltar com os quadros dos ex-vereadores. Alguns ainda não foram pendurados, vão ser novamente confeccionados. Assumo o compromisso de até o fim do ano inaugurar a galeria dos ex-presidentes da Câmara. Estamos retomando com o Parlamento Jovem em nossa Câmara Municipal. Há alguns anos que nossa cidade não vem participando. O Parlamento Jovem é um excelente projeto da Assembleia Legislativa que incentiva os jovens a conhecerem a política e a importância do legislativo.
Sendo assim, estamos educando para que no futuro muitos jovens possam estar aqui nos representando. Contudo, estamos na fase de implementação do projeto. Já nos reunimos 2 vezes com a coordenação regional. Para coordenar os trabalhos, convidei o professor Rafael Rezende Bertoni e a advogada Juliana Ribeiro, que fazem parte da minha equipe. Todos vocês estão convidados a participarem das oficinas. Aos poucos vamos mudando essa casa para melhor. Muito ainda vai ser feito. Teremos muito trabalho, mas me sinto preparado para essa missão. Que tenhamos um biênio produtivo. Que Deus nos abençoe. Aproveitando a oportunidade para apresentar a nova equipe da Câmara Municipal de Mar de Espanha. De acordo que eu falar os nomes, por favor, fique em pé e pode voltar a sentar. Alessandra Couto, assessoria legislativa. Doutor Ângelo Cabral, assessor jurídico. Doutor Eduardo Zambelli, assessor contábil. Doutora Juliana Lopes Ribeiro, assessora técnica na elaboração de projetos e revisões da Lei Orgânica e Regimento Interno. Rafael Rezende Bertoni da Costa, chefe de gabinete. Rodney Muniz, auxiliar de serviços gerais. Lucas Silveira, designer gráfico. Leitura do expediente. Eu peço o nosso chefe de gabinete que faça a leitura. Boa tarde a todos. Foi protocolado nesta Casa Legislativa o ofício número 1 de 2023 do senhor Sebastião Silva Carvalho, líder do bloco de oposição, a respeito das indicações dos membros efetivos e suplentes que deverão compor as comissões. Foi protocolado nesta Casa Legislativa o ofício 1 de 2023 da senhora vereadora Adriana Aparecida Alfeld Guerra, líder do União Brasil na Câmara, e do senhor Alair de Rezende, líder do PSDB na Câmara, a respeito das indicações dos membros efetivos e suplentes que deverão compor as comissões. Foi protocolado nesta Casa Legislativa o ofício número 1 de 2023 da Câmara Municipal de Bicas, comunicando a composição da mesa diretora e encaminha o calendário oficial dos trabalhos para o ano de 2023. Foi protocolado nesta Casa Legislativa o ofício número 13 de 2023 da Prefeitura Municipal de Mar de Espanha, indicando a senhora vereadora Adriana Aparecida Alfeld Guerra para a função de líder do governo na Câmara Municipal. Solicito o nosso chefe de gabinete que faça a leitura das moções de pesar. Jarbas Lopes da Cunha, Luiz Felipe da Silva Dias Luiz, Maria Aparecida de Carvalho Pimentel, Maria Luísa Bertoloso Cassiano, Cremilda Cambraia. Pergunto aos demais vereadores se tem mais alguma moção de pesar para incluir. Não tem? Solicito o senhor Rafael, chefe de gabinete, para fazer a leitura das moções de aplauso. Prezado senhor presidente, prezados senhores vereadores,
Os vereadores que a este subscrevem, em pleno exercício das atribuições que lhe confere o regimento interno desta Casa, solicitam a Vossa Excelência que seja submetida a presente moção para apreciação do plenário e, caso aprovada, seja encaminhada aos homenageados. A presente homenagem é o resultado do excelente trabalho em organizar com empenho e dedicação o projeto Natal Encantado, que é um trabalho coletivo de amigos que tem como objetivo distribuir brinquedos para as crianças de nossa cidade. O Natal é um momento especial e, pensando nisso, o grupo, liderado por Douglas Veras e Carla Maria Biagi Veras, buscam levar, através desse projeto, mais alegria e esperanças às crianças nesta data tão especial. Cumpre a esta Casa reconhecer, através da presente moção, o excelente trabalho desempenhado, sendo indiscutível o mérito da homenageada. Sem mais para o momento, espera a aprovação do pleito Mar de Espanha, 9 de fevereiro de 23, André Luiz Costa Brolhado, presidente, Rafael Garcia Furtado, vereador, Joaquim José de Souza, vereador, Sebastião Silva Carvalho, vereador, Lincoln Rodrigues dos Santos. Desculpa. Moção de número 1 de 2023. Moção. Próxima moção. Se o senhor me permite, eu só vou ler a mensagem inicial. Confere moção de aplausos ao senhor Tiago Teixeira Ferreira e demais pessoas, depois eu vou ler aqui o nome das pessoas, pela belíssima apresentação do musical Era de Ouro do Rádio, colaborando com a cultura de nossa cidade. E aí vem a mensagem dizendo: é com muita alegria e satisfação que parabenizamos o coral, 24 de setembro, pelo brilhante musical Era de Ouro do Rádio, que surpreendeu o público presente. A apresentação foi realizada nos dias 10, 11 e 12 de dezembro de 22, no Salão do Espaço Cultural Falabella. E aí as moções, eu vou falar o nome aqui de todas as pessoas que fizeram parte do musical e do Natal Encantado. Tiago Teixeira Ferreira, Adriano José Bento, Tiago Teixeira, Walter Magalhães, Luiz Gonzaga Linhares, João Batista Grossi, Alcides Rodrigues, Márcio Saramella Medeiros, Marco Aurélio Santiago Barbosa, Giovana Grossi Magalhães, Lisa Carolina Fioc Martins, Josa Carla Grossi Magalhães, Débora Pereira Ferreira Grossi, Juliana Aparecida Pimentel, Josiane Cristina Braz Ferreira, Ana Lúcia Lara de Azevedo, Michele Santiago Barbosa, Laura Kaiser Martins, Cleonice de Souza, Maria Noemi Diogo de Araújo, Maria José Martins de Rezende, Lúcia Inácia de Oliveira Leal, Luana Kaiser Martins, Jaqueline Almeida Pacheco, Adriana Caetano, Maria Elísia de Souza Rodrigues, Carla Maria de Olinda de Souza Brás, Dalva Pereira, Jussara Macedo Kaiser Silva, Isis Elisamara Rufino da Silva, Jaqueline Elaine da Silva Lima, David Santos da Silva, Geni Gomes de Moraes, Davi Ferreira de Castro Bento, Stefano Lopes Martins, Lucas Silveira. Esses então compõem a moção da Era de Ouro do Rádio. O projeto Natal Encantado. Assim: André Luiz Costa Brolhado, Rafael Garcia Furtado, Joaquim José de Souza, Sebastião Silva Carvalho, Lincoln Rodrigues dos Santos. Rafael, eu abro oportunidade nesse momento para os demais vereadores assinarem também em conjunto a moção. Pode continuar.
Projeto, então, Natal Encantado. Carla Maria Biagi Veras, Juliana Kaiser Nóbrega, Vanessa Almeida dos Santos, Viviane de Souza Malavase, Cirlei de Souza Gonçalves, Ívia Rossetti de Nunes, Giuriane de Oliveira Martins, Tâmara Teixeira Reis, Douglas Eduardo Veras, Eli Carlos Veras, Pietro Elias Veras, Ângelo Bittencourt, Diego Santos, Rafael Rezende Bertone da Costa, José André da Silva, Piero Luquezzi. Só tem mais um ainda, presidente. Resgate da história dos pracinhas de Mar de Espanha. Esse é do Sebastião, né? Douglas Milano Nunes, primeiro sargento, fuzileiro naval, músico da Marinha do Brasil. Pronto. Obrigado, Rafael. Vereadora, se puder usar o microfone, tá bom? Bom, essas duas moções, tanto a referente ao senhor Douglas, né? Eu já até mandei para a prefeitura algumas, e para a Marcela algumas fotos de monumentos que eu vi com relação a isso. Mas as duas proposituras de moção de aplauso, a do Douglas e da Era do Rádio, acho que já passaram por essa casa. Embora a da Era de Ouro do Rádio, que foi excelente realmente, não constou o nome de todos os envolvidos. Então, acho assim que não há motivo para deixar de votá-las novamente, né? Só ressaltando isso. De minha parte, acompanho sim a assinatura. Eu creio também que da parte do vereador Tiago, do vereador Arnaldo. Então, eu convido então a vereadora Adriana, o vereador Tiago e o vereador Arnaldo a participar dessas moções. Concordam? Sim. Coloco todas as moções em votação. Vereador que for contra. Aprovado? Aprovado todas as moções. Ordem do dia. Peço ao senhor Rafael, chefe de gabinete, que faça a entrega aos vereadores da portaria 12 de 2023 e nomeie os membros para a composição das comissões permanentes e também o parecer jurídico. Eu vou ir continuando, tá, gente? Foi protocolado nesta Casa Legislativa o projeto de lei 1 de 2023. Esse protocolo, esse projeto 1 de 2023, todos os vereadores estão cientes? Ainda não temos conhecimento, ciente. Porque ele não foi publicado. Eu tinha recebido como líder de governo, né? Eu recebi até... Eu peço mas ele foi modificado depois, né? Eu vou explicar aqui. Senhor Por favor, passa para mim aqui o projeto. Senhor presidente. Espera um minutinho, vereador. O projeto 1 de 2023, o que aconteceu com ele? Ele foi protocolado no dia 26 de 1 de 2023 e no dia 31 de 1 de 2023 foi feito um pedido de devolução com urgência urgentíssima no dia 31. Foi protocolado novamente no dia 1º de 2 de 2023. Dou a palavra, vereadora. Senhor presidente, com relação aqui a portaria,
o senhor até falou, número 12, 2023, né, de nomeação dos membros das comissões, para a escolha do presidente, dos membros, isso é a própria comissão que se reúne e escolhe, entendeu? Então, na verdade, essa portaria ela vai ser modificada, né, após os membros de cada comissão se reunirem, caso haja, né, não haja concordância com relação à nomeação de presidente. Vereadora, salvo engano, eu acho que já foi feito a indicação já com o presidente e membros, tá? Então, qualquer dúvida, eu peço à senhora para formalizar o pedido por escrito para a gente, tá bom? Não é a forma como o regimento prescreve, né? Mesmo que tenha havido a indicação desta forma, não é a forma prevista no regimento, né? Que após a nomeação para cada comissão, que as comissões se reúnam e elejam. Mas eu posso fazer eu entendi a vereadora, e pelo que eu entendi um pouquinho também da questão de indicação, o ano passado, salvo engano, eu fui tirado de comissão até mesmo sem ter sido comunicado. Enfim, mas a senhora tem todo o direito de fazer as suas ponderações, tá bom? Senhor presidente, a retirada do senhor, eu creio que tenha sido pelo presidente da comissão em questão, não pela presidência da casa, né? Houve um pedido da liderança de bancada. Presidente. Vamos continuar aqui a leitura? Só um minutinho. O que a vereadora está falando aí procede, porque eu já havia dito. Nomear-se a comissão e a comissão escolhe o presidente da comissão, né? Aqui a comissão reúne os 3 membros da comissão e decide quem é o presidente. Tá certo? Tá joia. A indicação dela procede. Mas de qualquer forma, então, a gente passa como foi feito, né? E de acordo aí, os membros definem aí a presidência e os membros. E o parecer jurídico foi distribuído? Parece que eu não recebi. Foi também. Não? E o projeto, já que ele não está publicado, né? Não tem nenhuma publicação. Qual projeto? O projeto do Executivo. Então, como o projeto do Executivo foi feito um pedido de urgência de devolução, a gente já estava até conversando a respeito do projeto. E foi feito esse pedido de devolução de urgência urgentíssima. Aí a gente vai marcar para a próxima reunião, a reunião de comissões, né? Em seguida nós vamos fazer a primeira votação dele, tá bom? Senhor presidente, mas nós temos que ter conhecimento dele, né? Eu vou pedir para distribuir para vocês, tá bom? Sim, e aí também a reunião de comissões, se não for conjunta, é o presidente de cada comissão que define. Eu vou ver isso tudo com o jurídico, tá bom? Foi protocolado nesta casa legislativa o projeto de resolução número 340 de 2023, dispõe sobre autorização para participação no Parlamento Jovem da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Peço ao senhor Rafael, chefe de gabinete, que faça a entrega do projeto de resolução para os líderes de partido. Mas ele também não está publicado, presidente. Então, como os demais vereadores teriam conhecimento dele, para depois darem seu voto na comissão, para analisarem? Porque não tem nada publicado, né? Só até a portaria 9, mas não tem assim, nenhum projeto, Vereadora, nós tivemos alguns problemas técnicos aqui nos computadores da Câmara, inclusive na parte de contas da Câmara aqui. Então nós tivemos esses atrasos, né?
e para organizar também bastante coisa para a gente começar os trabalhos. Mas nada impede que a gente possa deixá-lo também, se todos os vereadores concordarem, para a próxima reunião. Mas não vejo também empecilho, vereadora, para que possamos adiantar, já que é um projeto que precisa de 2 votações, né? Senhor presidente, o que eu me referi é que o senhor falou que ia deixar apenas com os líderes de bancada. Os demais vereadores não tiveram conhecimento. Pelo que eu estou vendo aqui, do que o senhor já leu do projeto, nós já temos isso aprovado nessa casa desde 2017, esse projeto de resolução, né? E o que eu disse foi que inicialmente, todos os vereadores deveriam receber, porque não tiveram conhecimento, já que não foi publicado, né? Para que possa, né, passar para as comissões também, para darem o parecer. Vereadora, vou fazer a distribuição tanto do parecer jurídico do projeto, quanto dos demais vereadores que não receberam o projeto. Vou esperar distribuir. Dou a palavra ao doutor Ângelo Cabral. Presidente, nós estamos providenciando a cópia do parecer relativo às comissões. Nós fomos feito, o parecer foi apresentado, mas ainda não foi retirada a cópia. Então, isso vai demorar um pouquinho. Se puder adiantar, a questão da portaria número 12, se eu quiser distribuindo, e os pareceres da comissão da portaria número 12, que cria o Parlamento Jovem, se o senhor quiser já distribuir. Ok, eu gostaria de pedir também à vereadora Adriana que nos ajude a descobrir onde que está esse documento, porque me parece que eu obtive informações que tinha um convênio quando foi feito o Parlamento Jovem, não tinha uma resolução aqui da Câmara. Então eu gostaria de saber da senhora se ela já teve em mãos esse documento, porque se caso tiver, a gente retira de pauta esse projeto de resolução, já que já tem, não precisa de fazer novamente, tá bom? Desculpa, eu até estou falando sentado, senhor presidente, é porque, como eu havia lhe explicado, né, ultimamente minha pressão está meio alta e hoje está de parabéns minha pressão. Pois é, foi votado sim, foi quando o vereador Arnóbio era presidente, foi inclusive a meu pedido. Eu fiz o curso online, fiz o curso em Belo Horizonte também, e passou por essa casa, tenho certeza. Eu olhei também na publicação no site e, lamentavelmente, lá não se encontra. Mas eu já tinha oferecido ajuda aqui para encontrar esse projeto, que eu tenho esse projeto não, essa resolução, que eu tenho certeza que ela existe, mas como não está publicada, caso queiram ajuda para procurar no arquivo físico, eu estou à disposição, tá? Então, já que existe a resolução, melhor ainda, porque a gente está com urgência, mas nós precisamos achar. Eu vou tirar de pauta, mas nós temos que achar esse documento, tá bom? Já que já tem parecer jurídico e tudo, eu creio que, assim, apenas uma sugestão, né, de qualquer modo não poderia ser votado hoje, porque não passou por comissão, ninguém tinha lido, e há essa outra questão, deixa o parecer jurídico conosco, tá? Eu me disponho, a partir de segunda, posso ajudar a procurar aqui, tá? E caso não seja encontrado, pode ser até por alguma desorganização, mas que existe, talvez até no meu arquivo do computador, talvez eu até tenha também esse projeto, a foto dele, ele digitalizado, tá? Do projeto não, da lei. De qualquer forma, então, eu quero pedir aos vereadores que estão presentes para que autorize, já que nós já temos a resolução, que os vereadores
dei um ok para a gente estar com mais garantias. Esse documento existe para a gente estar continuando a participar do Parlamento Jovem. Eu acredito, sim, vereadora Adriana, que a senhora deve estar com a razão, só que, infelizmente, nós não encontramos, né? Mas, já que a senhora disse que tem, nós vamos achar, e se caso não achar, a gente toma as devidas, né? Na próxima reunião, a gente define o que vai ser feito, tá bom? Sim. Até porque, senhor presidente, se não houvesse esse projeto de resolução, Marta Espanha não teria podido participar do Parlamento Jovem durante os anos em que participou. Então, eu tive informação, se eu estiver errado, peço que o jurídico, tanto o doutor Ângelo quanto a doutora Juliana, se tiver alguma informação, porque me parece que foi passado para eles e que tinha um convênio com a prefeitura. Eu não estou dizendo que é isso que tem. Prefeitura não, né? Câmara. Não. Convênio com a prefeitura. Espera um minutinho, doutora. Fala no microfone, por favor. Segundo a Raíla, a gente conversou com ela nos informou o seguinte, que existiu o termo de convênio, né? Agora, o projeto em resolução em si ficou em aberto. Eu tenho até a conversa ali, mas fizemos uma pesquisa em todo o arquivo da Câmara, não conseguimos achar. Então, a documentação deixou toda digitalizada, né? Então, nós não conseguimos achar. Agora, assim, igual o André falou, se conseguir achar, melhor ainda, porque sem essa resolução, a gente não consegue fazer despesa para estar fluindo com o parlamento. Aí eu até questionei isso a Raíla, falei assim, como vocês deu seguimento a isso sem a resolução? Aí ela nos informou que a maioria das despesas foram custeadas pelo executivo e por isso não houve a necessidade de passar a resolução, entendeu? E aí foi essa a informação que a gente teve. Mas para o convênio nós não teríamos tido votação. Teve votação na casa. Então tem que existir ela, realmente. Pode estar perdida em algum lugar que aí até se a senhora puder tá vindo aqui amanhã na parte da manhã. Amanhã, talvez hoje à noite ou amanhã de manhã eu tenha que viajar, que eu tenho alguns exames marcados e vou aproveitar que é próximo de um local que eu gosto muito de descansar. Então só volto na segunda, mas estou à disposição. Então, na segunda ou na terça-feira, se a senhora quiser dar um pulinho aqui, nos ajudar. Estou à disposição para isso, mas tenho certeza de que passou por votação nesta casa. Né? Eu, inclusive, agradeci muito ao vereador Arnóbio, porque já há algum tempo a gente vinha tentando isso e encontrava resistência. Não, que bom que pela conversa já existe. A gente solicitou o coordenador, o Claudinei, né, se ele tinha conhecimento dessa resolução aqui. Aí ele falou que não e nos informou o modelo para a gente passar para cá. Vereador Arnóbio também confirma que já foi passado esse documento na época do senhor? Então, vamos marcar então, vereadora Adriana, segunda ou terça-feira para a gente estar vendo isso. Sim. E dou a palavra ao vereador Sebastião. Presidente, eu ia dar uma sugestão, mas já foi resolvido aí. Porque, na verdade, pelo sim, pelo não, se a resolução se foi votada ou não apareceu. Então, se não apareceu, eu ia dar a sugestão seguinte, que deixa isso em aberto e na próxima reunião, se não apareceu, a gente vota a resolução e dá andamento no serviço. Ótimo, vereador. Então, eu retiro o projeto de resolução de pauta até que se resolva aí no máximo até terça-feira. Se caso não se resolver, a gente volta com ele, então, na quinta-feira, para apreciação, discussão e votação. Tá bom? Pode entregar. Passaremos agora para as indicações que serão encaminhadas para o Executivo.
Indicação do vereador. Colocação de uma placa. Essa indicação, a gente está com a dúvida. Até conversei com a vereadora Adriana. Quando o presidente faz a indicação, teria que passar a presidência para o vice para continuar. Não é isso, vereadora? A senhora me explicou? Mas dentro do regimento interno, o jurídico não encontrou nenhuma informação que impeça da gente estar fazendo isso. Né? Então eu vou continuar aqui. Qualquer coisa também, os demais vereadores podem pedir a palavra. Colocação de uma placa de carga e descarga na esquina da rua Ana Tavares de Rezende com a rua José Ferreira Pinto Neto. Isso é um pedido da proprietária ali da padaria da Lesiane, ali no bairro Floresta. Muitas das vezes se encontra ali muitos veículos parados e ela precisa de descarregar a mercadoria dela ali, está recebendo e não consegue. Peço também a retirada da grade da passagem de pedestre da rua Ana Tavares de Rezende, na altura da passagem Quebra-Molas, sentido ali o Barra do Zezinho da Grota, pois quando chove acumula muita sujeira e acaba que está tendo problema com a quantidade de chuvas. Também peço a colocação de um quebra-molas na Avenida Barão de Além Paraíba. Inclusive esse pedido eu estou repetindo, porque ali neste endereço tem a Igreja Assembleia de Deus, inclusive faz um trabalho excelente ali com as crianças, e é muito importante colocar ali um redutor de velocidade, uma passarela, para que possa ali dar mais segurança ali aos fiéis, às crianças. Inclusive a vereadora Adriana também deu os parabéns ali aos irmãos da igreja pelo trabalho. Mais algum vereador solicita alguma indicação? Eu fico aberto aí às oportunidades. O presidente, pegando uma carona nisso aí, desses obstáculos de rua aí, eu queria saber, duas questões que eu quero, se puder, esclarecer aqui para a gente. Ali naquela casa de onde foi do Geraldo Vital, tem um tapume ali para fazer uma obra, e o Alain Fitondo fez um tapume ali naquela obra dele e logo tirou. Ele fez o serviço que tinha que fazer e logo tirou. E aquele tapume ali está toda a vida, não sei há quanto tempo vai ficar ali, porque e ficou perigoso, tem que passar na rua, ali perto da farmácia do doutora Daí ali. Então, aquele tapume ali, acho que já está na hora de mexer com aquilo. Eu não estou vendo obra ali na frente, porque daquele tapume tinha que tomar providência. E outra coisa, eu gostaria de saber se alguns vereadores aqui podem informar por que foi fechado aquela rua que fez aquele desvio do posto do Tista lá, que saía aqui no trevo ali perto do Porto de Saúde. Por que foi fechado e qual a alegação? Acho que o proprietário mesmo que fechou, não foi não? Vereadora, sim, mas... Terminou, vereador? Hein? Terminou? Não, eu só queria falar assim. Eu acho que foi o Alain mesmo que fechou. Sim. Gente, vamos falar um de cada vez para a gente ter a organização. Só que o proprietário, eu queria saber isso. Por que o proprietário fechou? O proprietário é dono do terreno. Será que a prefeitura não fez um contrato que garantisse a manutenção da rua até um determinado prazo? Porque a prefeitura não pode gastar dinheiro em terreno particular sem nenhuma garantia de que a obra vai ter prosseguimento. E aí a pessoa vai lá e fecha, algum motivo teve para fechar. O que eu estou querendo é saber qual é o motivo. Eu achei muito bom a sua palavra com relação àquele acesso ali, vereador, porque é um acesso que ficou muito bom, muito bem feito ali, para atender a população. Se gastou realmente muito dinheiro para fazer aquilo ali. Mas vamos ver o que está acontecendo, né? Eu dou a palavra à vereadora Adriana e logo em seguida o vereador Tiago. Senhor presidente, ele já estava falando sobre o assunto. Se quiser, eu aguardo. Eu só fiz o sinal porque eu queria falar depois. Eu só quero organizar as falas para ninguém estar atropelando a fala de ninguém. Pode falar, vereador. Pelo que eu sei, foi o próprio Alain que fechou.
não sei se a conversa que eles tinham é de quando acabasse a obra, liberasse o asfalto, ele ia fechar o caminho lá. Aí vai reabrir novamente quando começar de novo para fazer o resto, né? Vai ter que fazer o resto agora até no Rosário. Foi o que eu ouvi falar. Tá? Mas quem pode informar direitinho é o Paulo Júnior. Conceder só uma parte, por favor. Sabe o que? Não se justifica ele fechar para depois, quando começar a obra, abrir de novo. O que é isso? Também fechar seria a prefeitura que tomaria essa atitude, não quer mais. Ou o final de um contrato, foi cumprido lá isso aí, ou não cumpriu tal contrato, mas o proprietário ir lá fechar, alguma coisa de errado nisso aí. Vereadora Adriana. Senhor presidente, com relação à placa de carga e descarga que o senhor indicou aqui, acho que o senhor já conversou com o Chiquinho, né? Já foi, acho que já foi até determinado que seja colocado, né? Com relação à retirada da grade de pedestres, na faixa de pedestres, se for realmente faixa, tem uma dificuldade, porque ela é também para travessia de cadeira de rodas, então, acho que dependendo do caso da extensão da grade, é mais complicado. Só me dá uma parte aí, rapidinho. Porque já foi feito em várias passarelas esse tipo de serviço, de retirada da grade, entendeu? Mas pode continuar. Com relação a esse quebra-molas que o senhor falou lá em frente à igreja, eu também já requeri, salvo engano, requeri também no Conselho da Cidade, e realmente é super necessário. Isso já passou por essa casa e parece que o Conselho da Cidade ainda não definiu, né? Já passou, acho que já tem bastante tempo. Com relação ao tapume da obra, estou apenas respondendo aqui, vereador, porque como eu faço parte do Conselho de Cultura por enquanto, né, o Rafael Bertoni, que também faz parte, nós temos assim um pouquinho de conhecimento da situação. Eles apresentaram um projeto pedindo demolição, né, o Conselho da Cidade não aceitou, apresentaram um projeto para reforma, foi aprovado pelo Conselho, e parece que quando começaram a fazer a reforma, verificaram que havia risco de desabamento. Então, em razão disso, instalar o tapume pelo risco de desabamento do imóvel, segundo o engenheiro, né, até me parece que o deles e também o técnico da prefeitura. E aí eles voltaram a pedir a demolição, tá? E o Conselho, pelo que eu me recordo, autorizou desde que seja, né, apresentado em determinado prazo o novo projeto, e também que haja celeridade nisso, porque não adianta começar, né, a reformar ou demolir e deixar lá parado. Então, esse tapume está ali realmente de uma forma péssima, mas como é pelo risco de desabamento, e eles ainda não apresentaram um novo projeto, essa é a razão da situação. Eu sugiro, vereador Bastião, que faça um ofício à prefeitura para que eles respondam com relação ao acesso, por que foi fechado. Eles devem ter todas as informações, eu acho que é melhor. Né? O vereador Tiago pediu a palavra novamente. Eu ainda não tinha terminado, não, vereador. Desculpe, vereador, você terminou, não? Desculpe. Não tinha terminado. Isso aí, o Conselho de Cultura, ele responde por essa parte. Eu até citei aqui o Rafael, porque acho que ele está por dentro também da situação, né, daquela casa ali ao lado da farmácia doutora Dair. O motivo de ter os tapumes é em razão do risco de desabamento. Depois disso já teve outras situações, acho que 2 ou 3 situações. E realmente o próprio Conselho pediu celeridade nisso. Com relação ao fechamento do desvio, eu vou falar que, como líder de governo, foi feito realmente assim, de uma forma inicialmente para ser temporário.
né? Não que... E o proprietário lá passa por terreno particular, né? O proprietário parece que não se interessa, mas me parece que está em negociação com a prefeitura, né? Eu creio também que tenha ficado tão bom e tenha servido tão bem ao povo mardispaniense que os proprietários, né, eles não vão se opor a algum acordo com a prefeitura. E com relação a voltar a abrir para as obras no Rosário, não, as obras até o Rosário, elas serão do asfaltamento, né? Então elas não precisa cavar no meio da rua, então pode ser feito por faixas, então não tem, acho que não tem essa coisa de abrir e fechar, né? A outra parte que será feita, e que eu acho também que não depende daquela passagem, né, é para a drenagem do restante, né, do posto do Tista para lá, né, para a drenagem do restante das águas. Terminou? Eu só queria... Aqui, você deixa só o vereador... Não, é só... Tiago? Não, então tá. É pertinente ao que a vereadora disse aqui. Eu até concordo, mas se foi impedido, se disseram que a prefeitura, o meio ambiente, ou não sei o quê, impediu que a prefeitura mantesse a rua ali, quem tinha que tomar a providência de fechar e de cerrar era a prefeitura, e não um particular, embora sendo dono do terreno, mas houve uma negociação para que a rua fosse feita ali. Então a prefeitura que tinha que tomar essa iniciativa, e não a outra, porque você sabe que isso é uma arbitrariedade. Qualquer cidadão que chegar e fechar uma passagem, uma via pública, e fechou ali por conta própria. Então, se a prefeitura foi notificada dessa situação, a prefeitura, sim, tinha que ir lá e fechar a rua, e não a pessoa ir fazer. Ele fez como dono do terreno, o problema dele não tem nada com a atitude do rapaz, não. O proprietário do terreno, se fez, ele sabe o que está fazendo. Agora, com esse motivo aí, a prefeitura que teria que tomar essa atitude. Concede uma parte, senhor vereador? Sim, pode falar. Senhor presidente, bom, eu não afirmei aqui que foi o proprietário que foi lá e fechou. Isso aí não tenho conhecimento de quem tenha fechado. Apenas não, o proprietário fechou e não escondeu. Não, apenas eu disse que realmente era temporário, né? Enquanto não tenha novas negociações, tá? E se foi o proprietário, se foi de maneira arbitrária, ou se já constava no contrato feito entre os proprietários e a prefeitura, aí eu não tenho conhecimento se já constava. Tem sim, vereador. A prefeitura fez um contrato de manter uma rua ali até o dia tal do mês tal. Terminou o contrato, a prefeitura fecha a rua. Eu não tive acesso a este contrato. Vereadores, mas eu acho que o mais certo é fazer um ofício à prefeitura para a prefeitura responder, né? Eu acho que é melhor, porque aí tira essas dúvidas, ver quem fez, quem não fez. Eu acho que com o fechamento do acesso, quem perdeu foi a população. Só isso que eu acho. Vereador Tiago Duval. Presidente, assim, eu estou achando que aquilo ali foi, eu estou afirmando. Ele foi um contrato informal, assim, entre eles. Não teve contrato assinado, teve? Mas esse negócio de reabrir quando for fazer para frente, isso eu perguntei para ele. Falei, quando for fazer para frente? Ele, não, aí tiver lá, abre outra vez, não tem problema não. Vamos. Isso aí, conversa minha com ele, assim, sem do nada, só perguntei para ele. Falou que vereador, mas o acesso ficou tão bom para a população ali que eu acho que deveria ficar definitivo. É a minha opinião. Mas aí a gente tem que ver a conversa que tomara o prefeito teve com o Alan, né? Tomara que o prefeito, junto com o dono lá, o proprietário, né, resolvam isso e que a população seja beneficiada. É a vontade de todos nós, senhor presidente, todos nós, da prefeitura também. E, como eu disse antes, eu espero que os próprios proprietários vejam a importância disso, né? Porque a propriedade ela tem um valor também, né, social, um valor comunitário ali que ele não pode ser desprezado. E eu acredito que os próprios proprietários vão sentir isso e vão aderir a uma negociação. É o que todos nós pretendemos, inclusive em nome do Executivo, é o que eu afirmo. No meu ponto de vista, aquela obra ali valorizou os terrenos ali
dos donos, porque foi bem feito o acesso. Gostaria de saber se tem mais algum vereador que deseja fazer alguma indicação. Liga o microfone, vereador Lincoln. Ô, presidente, a pedido de comerciante ali daquela rua, aqui é até do espaço cultural ali, eles estão pedindo ali um quebra-mola, que à noite ali, principalmente no final de semana, tem muito movimento de gente ali, de pessoas ali, e tem os motoqueiros, os motoristas de carro também, que não respeitam o povo ali, passam em alta velocidade ali, é um perigo. Só isso, obrigado. Vamos fazer o ofício à prefeitura para ver se consegue. Presidente, aproveitando a deixa do vereador Olímpio também, há um mês atrás também eu recebi um pedido no quebra-mola também, foi até o Odaí da Zezé da Confecção, no prédio dele ali, no Rio da Costela ali, que tem uma saída de carro da garagem dele, e o carro está passando ali mandado, e eu estava lá outro dia lá com a família lá, e presenciei isso também. Aí foi o dono do bar lá, junto com o Zezé, mais um monte de gente, falou, vê se consegue colocar um quebra-mola aqui também. Porque o nego está passando ali chutado mesmo. Ô, vereador, frente ao Rei da Costela ali na casa do... Eu acho interessante os quebra-molas, mas eu acho que esses quebra-molas deveriam ser feitos mais baixo, porque eu contei já do bairro Floresta, até na saída de Mar de Espanha, mais de 30 quebra-molas, né? E assim, fazer um quebra-mola que não seja que não afete tanto os carros ali, porque tem muita gente também que reclama, né? Mas vamos passar aí os pedidos, sim. Não, né? Eu particularmente não gosto de quebra-mola, porque a gente anda de carro e fala para cá, mas é necessário. É necessário, eu sei disso. Tem mais algum vereador que deseja fazer alguma indicação? O vereador Rafael. Boa noite a todos. Eu queria falar primeiramente sobre a situação dos salários dos técnicos de enfermagem aqui da nossa cidade. Eles estão ganhando basicamente um salário mínimo, e olha a importância do cargo que eles ocupam. Trabalham com vidas a todo instante. Eles têm uma lei federal que garante um piso salarial para eles que precisa ser cumprido. Algumas dessas técnicas de enfermagem já falaram comigo, inclusive, que fizeram a reunião com o prefeito anterior na época, e nada foi feito. Então eu peço ao prefeito atual que olhe com mais carinho para essa classe, para a gente poder dar o devido valor para esses profissionais que são tão importantes. Outra coisa, o Distrito de Saudade estava sem energia elétrica desde segunda-feira. Voltou a energia elétrica hoje por volta das 15 horas. Consequentemente, também estavam sem água, pois a bomba lá depende de energia, e sem internet também. Então, eu vi até que o prefeito reportou a situação dos picos de energia numa reunião que ele teve em Belo Horizonte. Me parece que meados de julho poderemos ter uma melhora. Mas eu queria propor aqui, se for da concordância de todos, que nós enviássemos um ofício para a CEMIG, assinado pelos 9 vereadores, para dar uma atenção especial e urgência para o Distrito de Saudade. Porque não tem um mês que eles também ficaram 3 dias sem energia, passando por toda essa dificuldade, e isso ocorre com frequência. Então, caso todos concordem, eu deixo aqui essa sugestão. Só mais 2 situações, presidente. Os moradores têm reclamado da situação do calçamento ali se eu não me engano, Rua Amazonas, a subida da antiga padaria do Morro do Virgílio, ali que o pessoal conhece. É mais conhecido dessa forma. Está com muito buraco, aquele morro é bem íngreme, e principalmente quando chove, o trânsito de carro ali está bem complicado, escorrega muito, e os buracos só pioram essa situação. E por último, reforçar um pedido que eu já fiz aqui logo no começo da legislação, há quase 2 anos atrás, a iluminação da Travessa Amazonas. E tem um trecho lá que não tem poste, é muito escuro. Na época já foi informado que tinha um projeto de 2017 que levaria luz a outras ruas, só que esse projeto, eu não sei se ele está agarrado e não sai do papel. Então eu queria reforçar o pedido dessa iluminação na Travessa Amazonas, e outras que eu pedi também já nessa época. Eu vou até
procurar para recordar o nome dessas ruas. Essa agora eu estou falando especial, até pedido da moradora Jaqueline Marques e de outros moradores lá da região também. Obrigado, senhor presidente. Presidente, deixa eu só... Pois não, vereador, pode falar. Só concluir aqui, para que não surja daqui um mal entendido. O negócio de fechou a rua lá, o bloqueio da rua. Eu não quero saber, aliás, aqui não teve ninguém que teve a informação correta. É normal, a gente não sabe. Eu não estou questionando o proprietário do terreno, porque fechou a rua, o terreno é dele, o motivo é dele. Agora, se foi um término de um contrato que foi feito entre o município e o proprietário do terreno, quem tinha que tomar essa providência de fechar a rua era o município. E se foi alguma exigência do meio ambiente, ou disso ou daquilo, que não podia ter aquilo, mais uma vez o município era responsável. Não pode deixar um cidadão comum ir lá e fechar uma via pública, porque ele estaria cometendo um delito. Então, é por isso que é importante a gente saber, na verdade, o que houve. Porque não cabe na cabeça de ninguém dizer que o rapaz foi lá e fechou a rua, por quê? Vai abrir depois, por que não pode funcionar até agora? Então, é isso aí só que nós queremos saber as coisas, porque as pessoas perguntam, quem tem que dar essa notícia com exatidão somos nós. Entendeu? Só isso para concluir. Vereador Rafael pediu a palavra novamente. Só uma coisa que ficou para trás, que eu ia fazer o pedido por escrito, mas resolvi fazer o pedido verbal mesmo. Os agentes de saúde e os agentes de endemias, me parece que eles não receberam o mês de janeiro reajustado. Por lei federal, eles recebem 2 salários mínimos e me parece que o salário foi pago sem o devido reajuste. Então, eu queria só fazer essa indicação também lá para o prefeito, para que possa ser corrigido e retroagir ao mês de janeiro. Vereadora Adriana. Senhor presidente, eu não... essa última fala do vereador Rafael, eu não entendi, é janeiro e fevereiro? No caso, os vencimentos de janeiro que eles receberam em fevereiro, ele não veio com aumento do salário, segundo alguns agentes de saúde me passaram. Senhor presidente, eu estou inscrito ali como oradora, né? A minha intenção era convidar aos colegas, né, aos demais edis aqui, a fazer justamente uma moção de repúdio à CEMIG, sabe, não só pela situação de saudade, sabemos que nos distritos é muito mais grave, porque eles dependem da energia também para a água, né? Mas essa minha inscrição era para saber se os colegas concordavam em fazer isso. Porque, vereador Rafael, o ofício, sabe, o prefeito já fez, o prefeito foi lá, conversou diretamente, o deputado foi, e, na verdade, eu acho que nós estamos tratando da questão com muita educação, sabe? É claro que isso aí é do direito do consumidor, nós orientamos, da outra vez que aconteceu em Saudade, nós orientamos a procurar a polícia militar para fazer os registros dos boletins de ocorrência, o tenente foi muito solícito, ficou um dia todo aguardando no quartel, nenhum morador veio. Isso dificulta para a gente auxiliar num processo, etc., mas é o que eu venho aconselhando a eles. Mas eu acho que a gente, como legislativo, eu acho que chegou um momento assim da gente até fazer uma coisa mais dura, inclusive andei, né, que também me deu umas sugestões. Mas a gente, inclusive, fazer ofício a outras câmaras da região, já que várias cidades estão passando por isso, e para fazermos essa moção de repúdio de todas as câmaras da região. Porque o que eu acho, ofício nós vamos pedir, vamos solicitar,
mas acho que o que eles estão merecendo é realmente que a gente demonstre a indignação de uma forma mais peremptória, né? Então, eu gostaria que depois, né, colocasse sob deliberação, não desprezando do colega a questão do ofício, mas eu acho que é brando demais para o que eles merecem, né? Com relação ao salário dos técnicos de enfermagem, realmente é necessário que haja um aumento, né? Parece que já houve um acordo do prefeito com eles de socorrer de forma escalonada, mas com relação ao piso, eu não tenho lido esses últimos dias, mas parece que ele estava suspenso por uma liminar, não é isso? E não só para Mar de Espanha, mas para todo o Brasil, né? A questão do Distrito de Saudade, já até falei aqui, né, sobre a CEMIG, né? O calçamento da Rua Amazonas, realmente a gente tem pedido há muito tempo, mas parece que tem que ser feita uma obra mais profunda, que acho que lá não tem a drenagem, né? Então, infelizmente, com muitas águas, né? A questão da iluminação, o senhor falou 2017, mas foi em 2019, né, que os vereadores, foi o Alair, Arnóbio, eu, quem mais que tinha? Nós fizemos uma triagem, né? Cada um ficou num grupo, numa parte da cidade, fazendo um levantamento, passamos essa relação para a prefeitura, já existe o projeto técnico, né? E custa, né, a ser aprovado pela CEMIG, é demorado. Depois teve a licitação, aí veio essa coisa de pandemia, pouco recurso, e depois parece que a empresa que foi vitoriosa, ela quis fazer certas exigências de aditivo, mas realmente é uma coisa que a gente tem que pedir ao executivo que procure fazer mais rapidamente, não só da Rua Amazonas, mas de todas aquelas que, inclusive, já tem um projeto técnico aprovado, que a gente até trouxe a relação aqui para essa casa, né, há um tempo atrás. E, bom, era isso. Aí fica sob... peço ao senhor presidente para colocar em deliberação essa questão da moção de repúdio. Se todos concordarem, a gente prepara um texto, né? E sugere às outras câmaras também que nos acompanhem nisso, porque todos os municípios da região estão sofrendo com isso também. Vereadores, vai ser distribuído o parecer jurídico e contábil do PL1 de 2023 para todos, tá bom? Gostaria de pedir aos vereadores presentes e também comunicar o vereador lá aí que está ausente, e se todos concordarem, para vir no máximo até terça-feira aqui assinar as moções de aplauso. Gostei muito da indicação da vereadora Adriana, porque também lá na minha empresa tenho passado momentos difíceis com esses picos de energia, inclusive até pensei em ter que adquirir um aparelho muito caro para poder continuar os trabalhos, porque do jeito que está não tem jeito, não tem como continuar. E fiquei sabendo também que está sendo construído na cidade de Pequeri uma subestação, e de repente a nossa energia vai ser ligada por lá, e isso pode ser que melhore muito para nós aqui, porque nossa energia vem de Juiz de Fora. Eu espero que melhore. Eu gostaria de colocar... Tem mais alguma indicação? Só a parte. Inclusive, isso aí é o que está na publicação da prefeitura, né? Foi o que foi passado para o prefeito, né? E até foi dito aqui antes que seria em julho, mais ou menos, mas eu acho que nós não podemos esperar, não. E muitas pessoas estão perdendo as coisas. E, presidente, acho até que a gente deveria, nós que somos muito procurados pela população, nós deveríamos, todos nós, aconselhar a que seja registrado o boletim de ocorrência,
porque a própria Polícia Militar tem a parte técnica, né, que pode fazer a perícia. Tem pessoas que perdem freezers de alimentos, pessoas às vezes que não perdem tanta quantidade, mas que aquela quantidade faz muita diferença no dia a dia delas. Empresas também, questão de eletrodomésticos. Então, acho que todos nós deveríamos assim, motivar, incentivar as pessoas a procurar fazer o REDS na Polícia Militar. Bem colocado, vereadora. Mais algum vereador deseja falar? Eu quero dar a palavra ao doutor Ângelo. Presidente, infelizmente, pela súmula 525, a Câmara de Vereadores ela não tem capacidade jurídica para postular em favor dos munícipes, mas nós podemos, e até ouvindo a vereadora, indicar a ação popular para cada um desses munícipes que estejam sofrendo. Então, podemos fazer um formulário padrão para que eles mesmos possam ajuizar essa ação popular. E isso poderia, de certa forma, gerar um transtorno muito maior para a CEMIG e obrigar que ela tome providência. Porque a ação popular, nesse caso, é bem forte, né? Então, assim, se existe a possibilidade do repúdio, assim, se nós fizermos um formulário padrão, cada popular apresentar, fazer o boletim de ocorrência que é necessário, é fundamental, mas ele pode, ele mesmo, através do Sejusto, através do próprio juizado especial, distribuir, protocolar essa ação que vai gerar um impacto. Hoje, imagine 50, 100 pessoas protocolando uma ação dessa contra a CEMIG, vai gerar um impacto e até vai demandar a informação também até do próprio Ministério Público, do Judiciário, do que é que está acontecendo de verdade. Vereadora, para falar. Eu não sei se cabe, eu até pergunto ao doutor Ângelo, se cabe uma audiência pública nesse assunto. Porque eu acho que, eu não sei se cabe, mas se couber seria interessante, porque a gente ia reunir aqui bastante pessoas, mas, então vamos todos os vereadores estar de acordo em votar em conjunto todas as indicações? Sim, todos os vereadores? Coloquem em votação as indicações em conjunto, vereadores favoráveis permaneçam como está. Aprovado. Eu tinha aqui inscrito a vereadora Adriana e o vereador Rafael. Não precisa mais? Estava inscrito. Então eu declaro encerrada a presente reunião.